Olá, meninas, meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Paty, responsável aqui pelo canal Paty Santos Crochê. E hoje eu vou trazer para vocês a videoaula da capa da tampa do vaso do jogo de banheiro Doçura. Já temos aí a videoaula do tapete e agora, hoje, vamos estar aprendendo em duas partes, né? A capa, né, da tampa do vaso do jogo de banheiro, tá bom? Assistam todo o vídeo para vocês verem as dicas, as adaptações e as mudanças referente ao nosso tapete. Já conto tudo para vocês. Voltando aqui com a nossa capa da tampa do vaso, ó, ela tá até já com esse volumezinho aqui, que é da nossa redinha, né? Então, nós fizemos um pouquinho diferente aqui do nosso tapete. Aqui, o tapete são 3 carreiras aqui de cada lado, né? Então, essa base fica maior na largura, certo? No comprimento também. Então, nós fizemos a capa da tampa do vaso com 2 apenas e ela ficou menor e eu achei que ficou mais bonito o design na capa da tampa do vaso, mas você pode fazer do tamanho do tapete, só diminuindo aqui as correntinhas e seguindo a videoaula da forma que eu oriento, tá? Eu que quis assim, certo? Então, como eu diminuí uma carreira aqui na base, eu aumentei uma aqui antes do bico. Que aqui no nosso tapete, após o desenho, é só uma carreira. E eu fiz outra aqui, tá? Pra ter o tamanho de 56 de comprimento por 49 de largura, tá bom? Então, nós fizemos essa mudancinha aí. E no demais, a gente só diminui aqui a quantidade de correntes, né? E não colocar aumentos aqui nas últimas carreiras, certo? A nossa redinha é uma rede que a gente tem aqui no canal. Ela não é aquela rede econômica, mas ela tem um modelo muito lindo, que ela é feita no Vzinho, olha só. Ela é bem bonita, tá? Eu gosto muito, e aqui as clientes gostam da rede maior, tá? Então, você pode fazer aí da forma que as suas clientes gostam, menor ou maior, pode ser até maior do que essa aqui, tá bom? E eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula dessa redinha, caso vocês queiram colocar ela, porque eu não vou estar ensinando aqui nesse vídeo, tá bom? Então, acompanhe todo o vídeo para você entendendo bem como fazer a capa da tampa do vaso, tá? Eu gastei no fio 8 aí, no total, 465 gramas. Essa redinha gasta bastante. E eu usei aqui no chá, nessa parte, no bico e na redinha, 242 gramas. O goiaba, 167 gramas. E o cru, 56 gramas, tá? No fio 8. O peso total aí do nosso jogo de banheiro deu 1.365, tá? Com 2 tapetes e a capa da tampa do vaso. Então, no fio 6, você deve gastar aí mais ou menos 1,1 kg, tá bom? Caso você queira fazer e está montando seu jogo Doçura, tá? Então, agora, vamos sim aprender essa capa da tampa do vaso. Vamos iniciar com um cordão de correntes, com 18 correntinhas. Vamos lá fazer até a gente completar as 18. Completando aqui as 18 correntes, nós vamos pular essa corrente aqui que está no pezinho dessa argolinha da agulha, vamos pular ela, vamos ir para a segunda, fazer um ponto baixo. Fazer uma corrente. Agora, vamos ir sobre cada argolinha e fazer um ponto alto em cada uma, tá? Esse aqui é o primeiro ponto, mas nós vamos isolar ele, nós não vamos usar ele.
quando a gente der a volta. Então, laçou o fio, vem aqui na próxima corrente e faz o ponto alto em cada uma delas. Vamos seguir por toda a carreira dessa forma aqui, ó. Olha só como fica o nosso trabalho. Então, vamos fazer a carreira. No final da nossa carreira, nós deixamos apenas o último ponto sem preencher. Olha, nós vamos precisar de ter só na nossa parte reta 15 pontos altos, tá? Para o nosso motivo. Então, esse aqui a gente sabe que nós vamos isolar, que foi o que eu disse no início. Temos mais 15 pontos e temos esse último ponto que vai ser usado para fazer a nossa curva. Que nós vamos laçar o fio, vamos vir dentro dessa correntinha, que é a correntinha que a gente iniciou o nosso trabalho, tá? Fazemos aqui 6 pontos altos. Ela é aquela correntinha que ela vai estar abrindo, não se preocupe, depois é só você fechar ela. Você vai segurando aqui o fio e preenchendo aqui com os 6 pontos altos, tá? A gente vai fazendo, fechando aqui. Já temos 4 pontos. E a gente continua aqui pra completar 6. A gente fecha ela, ó. Puxamos mais um pouquinho pra ajustar aqui. Fez aqui os 6 pontos altos, agora a gente vai vir sobre cada ponto de base e preencher, tá? Então, a gente já pega esse fio aqui e vai arrematando. Laçou o fio, vem aqui sobre esse primeiro ponto e faz um ponto alto aqui. A gente segue fazendo e arrematando nosso fio aqui por dentro. Então, vamos fazer por toda a nossa carreira dessa forma, ó. Até a gente chegar lá no finalzinho, lá na nossa parte curva, pra gente estar fazendo novamente os 6 pontos, mas de uma forma diferente. Então, vamos lá. Chegando aqui no último ponto, fizemos o ponto alto. Aqui, nós temos aquele ponto que a gente fez um ponto baixo e a correntinha, é o que eu falei pra vocês que a gente ia isolar. Então, que nesse ponto baixo, ó, que a gente fez, temos um espacinho aqui. Dentro desse espaço, nós vamos fazer os 6 pontos altos. Ok? Pra formar aqui a nossa curvinha. Esse espacinho, ele abre e você consegue preencher todos os seus pontos aqui dentro dele. E aquele que você subiu, o ponto baixo que você subiu, e a correntinha vão ficando escondidos aqui dentro. Como eu disse para vocês, nós vamos isolar ele, não vamos utilizar ele como nosso ponto, tá? Não vamos contar com ele. Vamos ver aqui se já temos os pontos. Acho que até já passamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, passamos. Fiz 7 pontos aqui, apenas 6, tá? Então, ele já tá aqui dentro, ó. O ponto baixo já tá escondido e temos aqui a correntinha bem aqui nesse espacinho. Nós vamos vir no primeiro ponto aqui, ó, da base reta. A gente vem aqui na cabecinha dele, pega essas duas alcinhas e faz um ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos caminhar aqui pro próximo ponto e fazer mais um ponto baixíssimo aqui, dessa forma. Vamos subir 2 correntes, ou 2 correntes mais larguinhas, ou 3, como você preferir. E vamos vir sobre cada ponto de base, né? E preencher. Lembrando que nessa base reta,
nós precisamos de 15 pontos altos, tá? Então, vamos seguir fazendo. Feita a nossa carreira aqui na parte reta, agora nós já estamos na parte curva, onde nós temos os 6 pontos. Nós vamos vir em cada um deles e fazer aumentos. O que seriam esses aumentos? 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, são 6, nós vamos ter 12 pontos, certo? Então, é bem fácil, ó. É só vir sobre cada um, faz um ponto. Laça o fio novamente, vem no mesmo ponto e faz outro ponto. Assim, teremos 2 pontos no mesmo lugar, formando os aumentos. Vamos ter 12 pontos. E assim que a gente finaliza, a gente volta a fazer ponto sobre ponto na parte reta. Então, estamos agora sobre o último ponto aqui, onde a gente vai fazer o aumento. Ó. Formamos aqui a parte curva. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, certinho. Agora, a gente vai voltar a vir sobre cada ponto de base, fazendo um ponto alto, tá? Quando a gente chegar lá na parte curva, vamos repetir o que a gente fez aqui. Então, olha só como fica. Então, vamos fazer todos os nossos pontos. Chegou aqui no último ponto de base, na base reta, que é esse ponto aqui, temos os 6 pontos. Então, vamos voltar e fazer o mesmo que a gente fez aqui, ó. Um aumento sobre o primeiro, sobre o segundo, sobre o terceiro, quarto, quinto e sexto. Serão 6 aumentos. E aí, a gente volta já para finalizar aqui essa carreira. Já demos a volta, continuamos com os pontos altos e aqui nós fizemos os aumentos. Em cima dos 6 pontos aqui da curva, fizemos 6 aumentos, tá? Aqui, deixa eu até desmanchar aqui para vocês verem, que tem um ponto que quando eu fiz a carreira anterior, eu fechei e caminhei pro próximo. Então, aqui eu tenho um ponto, tá? Se você fez diferente, você não vai ter ele aí, já vai vir direto aqui para a parte reta. Mas eu vou ter esse ponto aqui devido a eu ter entrado um ponto para dentro da nossa peça, tá? Então, eu fiz aqui o ponto, venho aqui na última correntinha e faço o ponto baixíssimo e finalizo, certo? Aqui eu vou caminhar um pouco mais para dar certo aqui o meu motivo. Por quê? A peça do tapete, nós vamos ter mais uma carreira de pontos altos. Aqui da nossa capa da tampa do vaso, vamos ter somente essas aqui. Então, dá um pouco de diferença pra dar certo aqui os motivos pra gente subir, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou caminhar mais uma vez e mais uma vez, certo? Então, aqui, agora que eu vou subir, né, os meus pontos. Eu tô com 1, 2, 3, certinho. Aqui eu subo 2 correntes, pra mim começar o meu desenho. Dou uma laçada, venho no próximo, tiro 2, laço, venho no próximo e tiro 2. Agora, eu fecho tudo. Esse é o meu inicial. Faço 2 correntes. Venho aqui no próximo ponto sem pular nenhum. Vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos. Eu tiro 2, laço, venho no próximo, tiro 2, laço, venho no próximo, tiro 2. Então, ele é bem rápido de fazer, faço 2 correntes. Então, vamos seguir aqui, ó, sem pular nenhum ponto de base, tá? Sempre dessa forma, ó, é bem rapidinho a gente faz aqui. Ó. Na parte reta, nós vamos ter 5 joguinhos desse aqui. Aqui ainda temos um aqui do inicial, né?
Então, o último aqui, ó, veio certinho sobre o último ponto da parte reta, tá? E a gente segue aqui agora, só mudando a quantidade de correntes. É o mesmo trabalho, que nós estávamos usando duas. Então, eu cheguei aqui no último bloquinho da parte reta, agora eu vou fazer 3 correntes para dar a nossa volta aqui, ó. Só isso que muda. Venho e faço do mesmo jeitinho, não tem mais outra alteração aqui, tá? São os 3 pontos altos fechados juntos, ó. Agora eu faço 3 correntes e aqui eu vou ter 4 joguinhos de 3 pontos altos fechados juntos, tá? Faço 3 correntes e vou seguir fazendo. Então, é bem fácil, não vai precisar ficar voltando para repetir isso daqui, tá? Ó, faço 3 correntes. Eu já tô seguindo aqui, chegando aqui no último. Nos últimos 3 pontos aqui da minha base, ó. Fazendo o meu quarto aqui da parte curva. Ainda aqui, eu ainda faço 3 correntes para começar aqui o da parte reta. Agora, eu já vou iniciar o da parte reta, ó. Então, é o mesmo jeito de trabalhar, né? Ó. Então, eu vim fazendo 2, chegou aqui no último desse bloquinho. Para o próximo, que é o primeiro da parte curva, eu já fiz 3 correntinhas. Então, aqui, eu também tinha que fazer, após finalizar o último da curva, para chegar no da parte reta, eu fiz aqui as 3 correntes, né? Pra ficar igualzinho. Agora, eu já vou voltar a fazer 2, certo? Então, vamos seguir dessa forma e vamos repetir a parte curva com 3 correntinhas com a mesma sequência, né, com a mesma dinâmica aqui que eu expliquei para vocês, certo? Então, vamos finalizar a nossa carreira. No final da carreira, já fiz aqui as minhas 2 correntes, que já tô na parte reta, né? Então, aqui eu faço 2. Eu vou vir aqui, ó, aqui dentro, ó, e vou fechar com o ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes, pode ser 3 também, caso você precise. Nesse primeirinho aqui, eu vou vir no mesmo espacinho, eu vou laçar e vou vir aqui dentro desse espaço e fazer 2 pontos altos, formando um bloquinho com 3 pontos altos aqui, tá? Ficando assim. Eu não vou usar nenhuma corrente de separação de um bloquinho para o outro, mas você, se tiver necessidade, pode fazer. Venho aqui, e eu venho aqui nesse espacinho, ó. Aqui onde fechou os pontos juntos, ele tem um espacinho aqui. Então, você vem dentro dele e faz 3 pontos altos. E o trabalho vai ser só esse, colocar os 3 pontos altos dentro desse espacinho. Vem aqui, ó, no próximo, ó, bem aqui, ó. Dentro desse espacinho aqui, onde fechou os pontos. E faz os 3 pontos altos. Novamente, olha aqui, ó. Então, é bem fácil. Vai formando esse desenho, olha que lindo. Aqui, nós fizemos a parte reta, aqui a gente já tá na parte curva, ó. A partir dos aumentos aqui já é a parte curva. Então, aqui eu vou tá fazendo, iniciando, finalizando a parte reta para a parte curva, eu faço uma corrente. E aí, vem de novo no espacinho, olha aqui, ó, aqui dentro. E faço 3 pontos altos.
Então, a mudança é só essa na parte curva, eu coloco uma corrente, tá? A gente já consegue fazer, então, toda a carreira dessa forma, ó. Aqui eu faço uma corrente e continuo, tá? Então, vamos fazer a nossa carreira. Aqui, faço uma corrente. Fica dessa forma, ó. Então, como eu iniciei aqui com uma corrente, ó, após a parte reta, eu coloquei uma corrente, vou colocando, quando chegar aqui, nesse último bloquinho, que é da parte curva, eu vou passar para a parte reta. Ainda faço uma corrente, aí daqui pra cá, eu já não faço, tá? Então, vamos fazer toda a nossa carreira seguindo essa orientação. No final da carreira, estamos aqui com o bloquinho, o último bloquinho, já na parte reta. Então, eu venho aqui direto, venho aqui na última correntinha, faço aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui eu finalizei a minha carreira. Agora, vamos subir fazendo 2 ou 3 correntes e vamos vir sobre cada ponto de base, fazendo um ponto alto em cada um, tá? Ó. Vamos só respeitar a nossa base. Vem sobre cada ponto. Vamos seguir aqui na nossa base dessa forma. Já vamos fazer aqui o último ponto, né? Da parte reta. E aqui agora nós temos as correntinhas, né? Na parte curva a gente tá fazendo, a gente fez, na verdade, uma correntinha de separação aqui de cada bloquinho. E nós formamos aqui cinco espacinhos com essa correntinha, tá? Então, como nós vamos fazer? Como a gente mudou aqui, né, do tapete, fez apenas 2 carreiras, então muda um pouco aqui as adaptações, muda aqui os aumentos, tá? Do tapete, muda. Então, aqui nesse primeiro espacinho, nós vamos colocar um aumento, que são 2 pontos altos, tá? Agora, a gente segue fazendo ponto sobre ponto. Aqui no segundo espaço, nós vamos colocar 3 pontos altos aqui dentro. Nós precisamos de uma quantidade de pontos que seja múltiplo de 3, porque depois nós vamos estar fazendo esse modelinho aqui de novo, tá? Então, aqui nós vamos fazer 3, né? Agora, a gente segue novamente ponto sobre ponto. E nesse espacinho aqui, nós colocamos apenas 2. Então, vai ser 2, 3 e 2. Tá? Nesses 3 primeiros aqui. Segue fazendo ponto sobre ponto. E agora, a gente volta a fazer 3. Porque agora, a gente tá caminhando no sentido contrário. Aqui, a gente faz 3. Ajeitando aqui os nossos pontos para ficar certinho, tá? Aí, então, como que é o trabalho, ó? Chegamos aqui, fizemos 2 no primeiro espacinho, vem ponto sobre ponto. No segundo espaço, fizemos 3, ponto sobre ponto, tá? Aí, fizemos 2, que é o ponto central aqui, o terceiro, né? Aí, a gente vem como se a gente estivesse retornando de trás pra frente. Aí, a gente agora fez 3, né? E volta a fazer ponto sobre ponto aqui. E no último espacinho, a gente faz 2, pra ficar igual ao lado de lá, tá?
Aqui é o último espaço e aqui nós vamos colocar 2 pontos de aumento aqui, para aumentar, né, nossa base. Agora, a gente vai seguir novamente fazendo ponto sobre ponto. Agora, a gente já tá na parte reta, e a parte reta nós não temos correntes, né? É só seguir fazendo ponto sobre ponto. Vai ficar assim o nosso trabalho, ó, desse jeito, tá? 2 pontos no primeiro espaço, 3 no segundo espaço, 2 pontos no ponto central do meio. Aqui nós colocamos 3 no quarto espaço e no quinto nós colocamos 2. E vai ficando certinho aqui nossa peça para dar a volta. Depois é só seguir ponto sobre ponto, tá? Vamos seguir fazendo toda a carreira. E para finalizar, fizemos toda a carreira. Vamos vir aqui na correntinha que a gente subiu, seja na segunda ou na terceira, depende aí da quantidade de correntinhas que você fez. Na última, a gente faz um ponto baixíssimo para fechar a nossa carreira. Agora, vou fazer mais 2 correntes e vou seguir fazendo mais uma carreira com pontos altos. Só respeitando a base, vamos seguir até lá a parte curva. Chegando no último ponto, ó, o último ponto alto da parte reta, certo? Aqui já começa os aumentos, os espacinhos onde a gente fez a correntinha, a gente colocou aumento, certo? Como a gente vai fazer agora os aumentos dessa carreira? Vou fazer toda essa volta com vocês para não ter que fazer a outra. Então, vamos prestar atenção. Você que tem dificuldade, você pode também ter aí uma caderneta, um caderninho com uma caneta e tomar nota, né, dos detalhes dos aumentos. Aí, você não precisa estar voltando, né? Também é uma boa forma de estar fazendo o trabalho certinho, que como eu vou explicar para vocês, né, a forma que eu trabalho, tá? Mas vocês podem ir tá trabalhando da forma que vocês achar melhor. Aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Como eu vou estar fazendo? No primeiro ponto, eu coloco um ponto. No segundo, eu vou fazer o aumento. Como eu disse para vocês, vou fazendo os aumentos de acordo que eles sejam múltiplos de 3. Aí, eu sigo aqui ponto sobre ponto, tá? Quando chego aqui no próximo aumento, aqui eu fiz 3 pontos, né? Na carreira anterior. Então, eu vou vir nesse primeiro ponto, fazer um ponto. E vou colocar o meu aumento no ponto do meio, tá? Essa é a forma que eu trabalho. E que eu resolvi fazer nessa peça. Aqui tem o terceiro ponto, faço um ponto. Tá? Sigo fazendo ponto sobre ponto. Aqui é o aumento do meio, né? Porque nós tivemos aqui 5 espacinhos, então, esse aqui é o aumento do meio. No aumento do meio, eu vou colocar um aumento sobre esse ponto e sobre o segundo também, tá? Pra mim ter aqui a quantidade de pontos que eu preciso. Então, vou fazer o aumento no primeiro e no segundo ponto. Então, nos 2 pontos, eu estou fazendo o aumento, tá? Agora, eu vou estar retornando, né? Então, ponto sobre ponto. Sigo aqui, respeitando a minha base. Chego novamente no aumento aqui que eu tenho 3 pontos. Então, no primeiro, eu vou fazer como eu fiz lá do outro lado. Eu faço um ponto. No ponto do meio, eu faço o aumento. E aqui no terceiro ponto, eu faço o ponto. Então, esse aumento aqui dos 3 pontos, eu coloquei no meio.
Sigo ponto sobre ponto. Cheguei aqui no último aumento, que são apenas 2, certo? Sempre, ó, você vai fazendo, ajeitando a sua carreira, porque o crochê, para você não ficar colocando aumento demais. O crochê, ele vai laceando. Cada carreira você vai ajeitando ele, colocando ele no lugar, tá? Então, olha só. Aqui, eu iniciei fazendo o ponto alto no primeiro ponto e o aumento no segundo, certo? Quando eu dou a volta, eu faço ao contrário, para ficar igualzinho. Não tem problema se você quiser colocar o aumento onde você achar melhor aí não, tá? Eu estou mostrando para vocês a forma que eu trabalho. Então, aqui eu vou fazer ao contrário, né? Eu vou colocar o aumento aqui no primeiro e ele vai ficar exatamente como o outro lado. Vou colocar o aumento aqui e no segundo ponto eu vou fazer o ponto mesmo normal. E aqui agora eu já estou na minha parte reta, certo? Agora é só ponto sobre ponto. Só respeitar mesmo a minha base. Chegou lá na parte curva, vou fazer o mesmo procedimento, por isso que eu disse para vocês. Tomem nota, anotem aí esses detalhezinhos para vocês continuar fazendo um lado exatamente igual ao outro, tá? Ó, então, eu vou seguir aqui dessa forma, tá? Sempre ajeitando meus pontos, organizando, ver se tá certinho, tá? Então, vamos agora seguir na parte reta. Quando chegar aqui, a gente volta a fazer o mesmo processo. Chegou aqui, na parte onde tem a correntinha. Então, o que que eu fiz do outro lado? No primeiro ponto aqui do aumento, eu coloquei 1 e no segundo eu pus o aumento. Vim seguindo. Na parte onde tem 3, eu fiz o ponto, fiz o aumento no meio e fiz o ponto. Segui ponto sobre ponto. Nesse espacinho aqui no terceiro aumento, eu fiz um aumento sobre o primeiro e sobre o segundo. Vim, ponto sobre ponto. Aqui eu vim repetindo o que eu fiz lá do outro lado, desse lado aqui. Então, eu tenho 3 pontos, no primeiro eu faço ponto, e no segundo eu faço aumento, e aqui eu faço ponto. Vem seguindo. Aqui, eu pus o aumento no primeiro e fiz o ponto nesse segundo, para ficar igual a parte do outro lado. E aí, a gente segue fazendo ponto sobre ponto, para finalizar essa carreira. E no final da carreira, já fizemos aqui o último ponto alto. Vou puxar aqui esse fio, que já cortei. Vamos vir com a nossa agulha de tapeceiro. Essa aqui é a número 14. Vamos amassar bem aqui o nosso barbante para passar. Demorou, mas passou aqui. Então, agora aqui, ó, nós vamos vir aqui na nossa, nesses pontos da frente, temos a correntinha que subimos e temos o próximo ponto. A gente vem aqui, ó, de trás pra frente nessas duas alcinhas. E passamos pra cá. Agora, a gente vem aqui nesse ponto atrás. Nesse último ponto, vem nessas duas alcinhas, ó. E a gente já pode vir direto aqui, ó. Nós temos essas correntes que subimos. A gente vem aqui no meio dela e já passa pra trás, ó. Aqui a gente já vai formando, vai puxando aqui, ó. E forma aqui a nossa correntinha do nosso ponto. E fica perfeito aqui, ó. Tá? Aqui a gente só vai mesmo tá costurando, né? Nosso ponto. Nós podemos aqui descer. E a gente vai escondendo o nosso fio aqui, ó. Temos aqui as alcinhas que ficam bem apertadinhas, o ponto. E a gente vai prendendo aqui, ó, costurando, ó. Com a agulha, ó. E levando nosso fio lá. Enquanto temos fio, vamos esconder ele aqui. Tá?
para ficar bem firme mesmo o nosso trabalho. Aqui a gente pode partir os fios aqui, ó, dividir no caso, né? Que a gente pega aqui por 2 fios, umas 2 correntinhas dessa aqui, ó, 2 fios, passa a metade, vem aqui, já dá um nozinho, eu gosto de dar ele aqui mais de ladinho, dá um, depois dá mais um, bem forte o segundo, e aqui eu vou passando entre os fios, eu uso aqui uma agulhinha mais fina. Essa aqui é a que eu tô usando mesmo, mas eu utilizo normalmente com a agulha mais fina. Aqui eu vou passando, ó, enquanto eu tenho fio aqui, eu escondo pra ficar bem firme e fica certinho o nosso trabalho, certo? Agora, como eu terminei daqui, eu vou começar aqui. Nós vamos fazer carreira de ponto baixo. Vamos dar uma laçadinha, fazer a nossa laçadinha. Ajustou aqui. Vamos começar aqui nesse primeiro bloquinho aqui, ó. Nesse primeiro bloquinho da parte reta. A gente vem aqui sobre eles, vê aqui nosso primeiro ponto aqui, vamos vir sobre ele. Pra ficar bem certinho aqui. Então, fizemos o primeiro ponto baixo, vamos seguir fazendo sobre cada ponto, respeitando a nossa base aqui nessa parte reta. E a gente vai seguindo aqui por toda a parte reta até a gente chegar aqui e a gente segue vendo se vai precisar de a gente fazer algum aumento. Olha só como que fica o nosso trabalho. Então, vamos seguindo aí. Fui seguindo aqui, ó, com os pontos baixos por toda a carreira. E não foi preciso fazer nenhum aumento na minha tensão de ponto, olha. Não coloquei aumento. Se você precisar, você pode colocar, depois é só fazer as devidas alterações, tá? Eu procuro fazer os aumentos de 3 em 3 para dar certo o motivo aqui. Então, agora, eu vou continuar até finalizar a minha carreira. Para finalizar, vamos vir aqui no primeiro ponto, inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntes e mais uma de separação, tá? As 3 representam um ponto alto. Então, eu vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e fazer um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um de base, venho no próximo. Faço uma corrente, pulo um de base, venho no próximo fazendo ponto alto. Certo? Uma corrente, pulo um de base, venho no próximo. Vou seguindo aqui na minha parte reta dessa forma. Quando chega aqui na parte oval, nós vamos observar aqui, estamos aqui sobre o último bloquinho da parte reta, certo? Então, a partir daqui, eu vou fazer 2 correntes, mas continuo pulando apenas um de base, tá? Não muda aqui a parte de pular, só muda em cima que eu faço 2 correntes. Pula um, faço aqui 2 correntes, pula um, faço o ponto alto, tá? Então, vai ser assim a dinâmica do trabalho. Só muda na parte oval. Então, eu vim até aqui, o último bloquinho da parte reta, e fiz com uma corrente. A partir dele, eu faço 2. Aí, eu venho aqui, vou fazendo. Quando eu chegar aqui no último ponto, no último bloquinho, que é esse aqui da parte oval,
eu vou ainda fazer, para encontrar com o primeiro da parte reta, ainda fazer as duas correntes. Aí, a partir do primeiro, eu faço apenas uma corrente, tá? Então, vamos seguir fazendo dessa forma. É muito fácil, não precisa de estar repetindo aqui com vocês, né? Quando eu chegar aqui, que eu for finalizar, eu vou finalizar na terceira corrente. Vou vir, porque eu tenho que deixar uma sobrando aqui, não é uma de separação? Então, aqui eu venho, faço um ponto baixíssimo, vou repetir o que fiz aqui, ó. Subir 3 correntes, mais uma corrente de separação, e venho sobre cada ponto aqui, ó. Eu subo, faço uma correntinha, venho nesse ponto. Faço um ponto alto. Faço outra correntinha, venho sobre esse ponto, faço um ponto alto. Pra fazer 2 carreirinhas iguais aqui, tá? Então, não precisa de... E quando eu voltar, eu já mostro certinho aqui pra vocês. Caso vocês queiram esperar, eu já tô voltando. Eu resolvi voltar aqui pra mostrar um detalhezinho que eu precisei, achei melhor fazer aqui na minha peça. Eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui nós iniciamos, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos desse, com uma corrente de separação, tá? A partir aqui desse bloquinho último aqui da nossa base, eu comecei a fazer 2 correntes. Aqui tem 16 espacinhos com 2 correntes, pulando a mesma quantidade de pontos, que é apenas 1 em toda a carreira. Só que aqui eu fiz o seguinte, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6... Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? No 8º, eu continuei fazendo as 2 correntes, mas eu não pulei. Pra dar certinho aqui, pra quando a gente começar de novo na parte reta, cair em cima do bloquinho da parte reta, certo? Então, aqui no 7º, eu fiz normal até o 7º, aqui no 8º eu não pulei nenhum. Aí, voltei a pular de novo aqui e deu certinho, ó. Quando a gente começar aqui, na parte de uma correntinha, ó, caiu em cima do bloquinho, ó, certinho aqui os pontos. O primeiro ponto aqui sobre o primeiro, faz a correntinha, o segundo ponto sobre o último ponto aqui, tá? E aí, fica 7 argolinhas aqui também, e aqui novamente vamos ficar com as 16, ó, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, eu fiz as 2 correntes e não pulei aqui, e de novo eu vou voltar a pular um ponto que vai vir de encontro e dar certinho a contagem de ponto pra gente finalizar aqui. Então, nós já vamos ter a base. A gente já vai subir as 2 ou 3 correntinhas e uma corrente de separação. E vai vir, faz um ponto sobre o ponto alto, uma correntinha, um ponto sobre o ponto alto, uma correntinha, um ponto sobre o ponto alto. Quando chegar aqui, a gente começa onde a gente começou com as 2 correntes, a gente também faz 2 correntes aqui, tá? E aí, a gente já vai ter aí 2 carreirinhas de quadradinhos assim, tá? Então, a gente volta agora quando terminar. Feita as 2 carreiras, deu certinho aqui nosso trabalho, da forma que eu orientei vocês. Agora, vamos finalizar aqui na terceira correntinha, deixando aqui uma correntinha de separação. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, certo? Agora, nós vamos fazer pontos baixos. Fiz uma correntinha, venho aqui no mesmo espacinho e faço um ponto baixo, tá? Pra dar início. Agora, vamos vir aqui no espaço correntinho, fazer um ponto baixo, sobre o ponto, um ponto baixo, no espaço de correntinho, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo. E assim, a gente vai seguindo, fazendo pontos baixos, um sobre o ponto, um sobre a correntinha. Fui seguindo, fazendo ponto baixo,
na nossa base, né? Respeitando a base, aliás. Então, um ponto baixo no ponto, um na correntinha, até chegar aqui na parte oval. Aqui temos o último bloquinho, eu coloquei um ponto baixo aqui. Quando chegou na parte que tem duas correntinhas, eu coloquei 2 pontos baixos, tá? Então, 2 pontos baixos nas duas, um ponto no ponto alto. 2 de duas correntes, um no ponto alto. E assim eu fui seguindo, ó. Não foi preciso colocar aumento, certo? Só respeitando a base. Parte reta, põe só um ponto baixo na correntinha e um sobre o ponto. Na parte oval, 2 pontos baixos nas duas correntinhas e um sobre o ponto. Então, vamos terminar agora a nossa carreira. Feita toda a nossa carreira ponto baixo, vamos cortar aqui o fio. Vamos puxar dessa forma e vamos finalizar também na nossa agulhinha aqui de arremate, que é a agulha de tapeceiro. E tá desfiando aqui, né? E aí, complicando aqui a minha vida. É vida real, gente. Então, agora vamos fazer o arremate no ponto baixo. Nós vamos vir aqui sobre esse ponto. Segundo ponto aqui, ó. Nós vamos vir aqui nas duas correntinhas, assim como nós fizemos no ponto alto, tá? Vem aqui nas duas correntinhas. E a gente vem nesse último ponto aqui, ó, que a gente fez agora. A gente pega essa alcinha de cima aqui, somente ela, e vem aqui de encontro ao ponto anterior, né, que é o primeiro que a gente fez aqui, dentro dele, e vai aqui pra trás, ó. Puxa pra trás, certo? Assim, a gente finaliza aqui e faz a correntinha formando. Vou só ajustar um pouquinho mais aqui, formando aqui a nossa correntinha. E fica certinho aqui. E novamente nós vamos costurar, né? Da forma que eu já mostrei pra vocês. Aqui fica bem preso, os pontos baixos são mais apertadinhos, né? Então, a gente consegue com facilidade. E a gente vai já dividir aqui no meio, como a gente fez anterior, né? Vem aqui umas duas alcinhas assim, ó. Puxa metade pra cá e vem dar 2 nozinhos, um mais fraco, outro mais forte, e vem novamente com a agulha passando por aqui, ou com essa ou com a outra mais fina, tá? Então, nós já fizemos aí o procedimento do ponto alto e agora do ponto baixo.